Depois de anos de trabalho duro, você enfim conseguiu seu objetivo: viajar para o Japão. Durante o dia, tudo parecia perfeito. Você conheceu muitos pontos turísticos, gravou vídeos, comeu em muitos restaurantes, comprou quinquilharias em lojas e quase acabou com todo o seu dinheiro no processo. Mas a noite chegou e você precisa voltar para o seu hotel. Conforme você andava pelas ruas, mais elas se esvaziavam, principalmente quando você recorria aos becos da cidade. Você andou, andou e andou, até enfim aceitar sua própria incompetência. Você não lembrava onde ficava o seu hotel. Desesperado, pois se não chegasse a tempo o hotel iria fechar e você não poderia entrar até o dia seguinte, você começou a procurar por alguém que pudesse lhe dar alguma informação, mas não havia uma única alma viva nas ruas. Você andou, andou e andou, até que quando menos esperava, chegou na área costeira da cidade, no que parecia ser uma vila de pescadores, ou um mercado de frutos do mar. Você continuou andando, tentando encontrar alguém, mas todas as luzes estavam apagadas, até que você viu uma luz acesa ao longe. Você se aproximou e percebeu que a porta estava aberta. Mesmo que não fosse a atitude mais educada, você se arriscou em entrar e tentar encontrar alguém que pudesse o ajudar. Conforme andava, você ouvia constantemente o bater de algo contra uma superfície de madeira, como uma faca afiada. Talvez fosse alguém cortando pedaços de peixe em alguma cozinha. Chegando lá, você viu apenas uma mulher de costas que usava um kimono. Ela não parecia ter notado que você estava lá, então continuou sua tarefa de cortar peixes. Receoso e um pouco arrependido por ter entrado na casa de alguém sem permissão, você diria suas últimas palavras nessa terra. Com licença? O Miniobo tem origem na região de Izumo, na província de Shinmani. No entanto, histórias semelhantes são encontradas ao longo da costa de Sanriku e outras regiões costeiras do Japão. Essas histórias se assemelham de outros yokais costeiros que assombram vilas de pescadores, como Izu-Una. A história mais conhecida de Uminiobo vem da vila de Upurui, na província de Shimane. Um amigo pediu a um idoso que tomasse conta da casa enquanto ele estivesse fora. O idoso já havia feito isso muitas vezes e estava acostumado. No entanto, enquanto cochilava, o homem sentiu de repente a estranha sensação de estar sendo observado. Ele acordou e olhou para a janela, onde por um breve momento vislumbrou um par de olhos estranhos e inquietantes o observando. Os olhos rapidamente desapareceram na noite depois disso. O idoso sentiu-se repentinamente tomado pelo medo. Escondeu-se no armário e prendeu a respiração. Um momento depois, o velho ouviu alguém entrar na casa. Abriu um pouco a porta do armário e espiou o quarto. Viu uma mulher de cabelos longos, só que seu corpo estava coberto de escamas e ela tinha mãos e pés palmados. A criatura carregava um bebê humano recém-nascido de rosto vermelho em um braço. O velho observou-a entrar na cozinha e começar a bisbilhotar. Ela se aproximou de um barril de peixe em conserva, sobre o qual havia uma pedra pesada para manter a tampa fechada. Ainda carregando o bebê humano, ela levantou e jogou a pedra fora sem esforço com uma das mãos. Ela agarrou punhado após punhado de peixes em conserva e os engoliu inteiros com alegria. Seus dentes afiados brilharam. Depois de comer todo o peixe, ela mordeu o bebê humano e acabou com ele ali mesmo. O velho ficou paralisado de medo e não conseguia desviar o olhar. A criatura terminou de comer todo o seu alimento, então começou a examinar a casa com seus olhos ferozes. Onde está aquele velho que eu vi aqui antes? Eu realmente preciso de algo para limpar meu paladar. A criatura examinou a casa mais uma vez, mas não viu sinal do velho. Decepcionada, ela saiu de casa e desapareceu na noite. No dia seguinte, haviam policiais investigando aquele misterioso crime. Ninguém sabia quem havia feito tamanha crueldade com aquele rapaz. Um dos agentes, no entanto, de maneira quase clandestina e não apropriada, investigou a cena, até encontrar algo escrito na tábua de madeira que havia sido anteriormente usada para cortar os peixes. Renkaku. O agente de nome Nazamune Jinkawa não era exatamente da polícia. Estava mais para um infiltrado. Ele tinha seus objetivos próprios, mas que sempre estavam alinhados com os interesses de seus reais empregadores. Após uma investigação, ele descobriu que aquele estranho yokai havia vindo de uma ilha. Ilha Hashima, talvez? A que no passado foi usada para extração de carvão, mas que foi abandonada? Não. Era óbvio demais, mesmo sendo assombrada. Era algum lugar mais obscuro e praticamente desconhecido. Naquele mesmo dia, ele partiu para a ilha Kuroshi. O trajeto do navio foi mais tranquilo do que se podia imaginar.
Mesmo com o detalhe de que perto da costa, ele foi recebido por alguns yokais que mais pareciam querer o afastar da ilha do que o atacar de fato. Shofukis cuspiram água salgada nele aos montes, mas sem resultado. Ele não iria simplesmente desistir da missão. Ele viajou pelos 6 mundos. Seus olhos permanecem neste mundo transitório. O caminho que ele seguiu ele não escondeu. Agora ele flutua mais alto que qualquer sombra. Agora, saindo do personagem, vamos ver o que esse mod tem a nos oferecer. Depois de deixar a cabana com apenas uma pistola, o cara tem que ser muito macho pra acampar do lado do perigo e ainda por cima só levar uma única arma com ele. Vamos parar numa floresta onde somos imediatamente atacados por esqueletos churrascadores de otakus. Alguém mais usa esse meme hoje em dia? Nós os enfrentamos e após vislumbrar a violência das criaturas, entramos em uma casa, onde conseguimos uma 12 convenientemente colocada ali pra gente e a chave vermelha. Alguns zumbis surgem, mas eles são rapidamente mogados em meio a mais cenários macabros. E ainda há quem diga que demônios japoneses são bonzinhos. E eles ficam bem irritadinhos quando você tenta falar o óbvio. Enfrentando mais dessas criaturas que saem das paredes, nos deparamos com um desses gigantes de metal, que disparam esferas de energia em nós. Apesar do tamanho, ele até que é fácil. É só não vacilar e ficar tirando nele igual um maluco. Mas também vemos que tem uma grande construção aqui que parece meio destoante do resto da ilha. Com certeza algum outro doido esteve aqui antes. A gente encontra mais desses capetas em meio a um gore esquisito, mas logo passamos por um altar dedicado a alguma entidade que eu não me recordo quem seja agora, e que está ao lado de um prédio com um estacionamento. Lá encontramos estes seres que lembram muito a Sadako, as quais jogam projéteis de energia em você. De começo eu pensei que elas seriam meio chatinhas, principalmente porque o jogo simplesmente deu um trambolho logo de cara pra gente, mas até que elas são bem mais fáceis do que eu esperava, liberando meu caminho até a habitação. Toma, sua filha da puta! Aparentemente o tal prédio era na verdade um hotel que está completamente dominado pelos monstros. Eu aprecio a atmosfera aqui, pois lembra bastante aqueles ambientes orientais que o pessoal costumava associar ao terror. Tinha até um vídeo que se passava num lugar assim, mas como sempre eu não lembro das coisas. Então vou pesquisar em off e pôr algum trecho na edição. Aqui é onde também conseguimos a melhor arma do jogo, que é a capacidade de soltar poderzinho das mãos. Mas também aqui onde eu comecei a perceber que os zumbis são uma desgraça de churrascar, já que mesmo que você desça o tiro, em algum momento eles acabam voltando. Depois de fazer o que eu tinha que fazer aqui, tive que passar por essa janela extremamente mal programada, pois foram várias tentativas para que eu conseguisse passar por ela. Depois disso passamos por uma floresta chuvosa, enfrentando esses demônios cegos. Quer dizer, eu ignorei a maioria, pois além deles serem muito fortes, eles não conseguem ir até você caso você não os incomode. Uma pequena caminhada depois estamos em um templo antigo, provavelmente feito em adoração aos Onis. O lugar aqui até que é bem feito e interessante. Confesso que tomei alguns sustinhos aqui e ali, mas é uma pena que um lugar com um design tão macabro dure tão pouco, pois em algum momento nós nos deparamos com um altar que nos teleporta para mais algum lugar da ilha consumido pelas trevas. De início eu pensei que tínhamos ido pro inferno, mas na verdade é que isso aqui era um centro de pesquisa que foi corrompido, inclusive com alguns corredores que até parecem coisa de Saxanobashi. Alguém lembra disso? Mas de novo, não dura muito tempo, porque mesmo depois de mais alguns combates, nós já estamos de frente para o final boss, o tal do Renkaku. Mas eu venci ele em 5 segundos, só enchendo ele de bala, e recebemos uma mensagem de que salvamos o mundo. Eu tenho algumas coisas pra falar desse mod. Ele foi lançado lá pra 2022, mas sinceramente parece ter sido feito em 2007, e eu não me refiro só à qualidade do mod no geral, que em alguma medida já é discutível, mas sim porque ele aparenta usar alguns dos maneirismos da época para fazer aquele terror de internet. Em algumas partes do jogo, como no templo, o som ambiente é um amálgama bizarro de gritos distorcidos e alguns outros barulhos. Em tese era pra gerar algum desconforto, mas a única coisa que aconteceu enquanto eu gravava essa gameplay foi eu ficar puto e tirar os meus fones de ouvido para que eu pudesse jogar em paz. Gritos em qualidade baixa, terror da internet de 2007, guys. Fora isso, dá pra ver que esse negócio não tá lá muito polido em vários aspectos. Seja por conta de passagens que você tem grande risco de não conseguir passar por incompetência do programador, inimigos que voltam o tempo todo e até mesmo as armas que são meio quebradas e mal colocadas. Além disso, o mod é tão curto que eu acho que eu zerei em menos de 20 minutos. Eu acho muito frustrante quando os caras fazem mapas legais e uma premissa interessante, mas não desenvolvem isso. Sério, eu acho muito legal a ideia de uma ilha cheia de yokais onde tentaram fazer pesquisas, mas nós não temos nada pra desenvolver a história e os níveis são tão curtos que mal dá pra extrair alguma lore visual. E enquanto eu elogio o design dos inimigos que remetem realmente a yokais, a boss fight do jogo é só muito ridícula, já que além do jogo te dar muita munição antes do confronto, se você só ficar spamando a arma mais forte e finalizar com a Uzi, você derrota essa porra em menos de 5 minutos. Por isso que pra Renkaku eu dou uma nota 4,5. Mas não pense que a nossa exploração pelo mundo dos monstros japoneses se encerra aqui.
Já vimos aqui 2 yokais relacionados ao mar, isso se não considerarmos as criaturas daquela ilha. Mas eu também não posso simplesmente ignorar as criaturas que podem nos atacar em nossas casas ou em nossas ruas. Os Kyokengen são monstros imundos comumente encontrados em áreas povoadas. Eles têm o tamanho de um cachorro pequeno e se parecem com a massa de pelos longos e sujos. Vivem em locais frescos, úmidos e escuros. Eles gostam particularmente de viver sob o assoalho ao redor de casas decadentes, onde o abafamento, a umidade e a falta de atividade humana criam um ambiente perfeito para a proliferação de doenças. E isso não é à toa, já que essas criaturas são geralmente tidas como as responsáveis por trazer má sorte e doenças para as famílias. E em prédios abandonados, talvez você acabe dando de cara com um Wuan, ou talvez apenas ouvido a voz dele. Apesar de possuir algumas artes que o retratem como um ser humanoide, o que é narrado é apenas o seu grito, que pode só assustar, ou até enlouquecer e churrascar os pobres coitados. O Japão não é para amadores, mas quem está afim de ver uma aventura de mais um policial que saiu do encalço desses monstros? Solicitação da polícia. Para o Departamento de Polícia de Shishibone, Detetive Minoru Kajiwara, solicitando permissão para investigar a área próxima à construção da barragem ao ferro velho perto da vila de Hinamizawa, no contexto do caso de desaparecimento de 2 estudantes da cidade de Shishibone. O Departamento de Polícia de Okinomiya se negou a ajudar ou mesmo permitir o trabalho naquela área. Então solicito que não denunciem sobre isso. Ano 57 da Era Showa, 25 de setembro, solicitação aprovada. Desde já peço desculpas aos senhores por não estar usando uma gameplay gravada por mim mesmo, como foi no primeiro mod. Acontece que eu descobri meio tarde demais que esse aqui era um pouco mais longo do que eu achava. Então se fosse pra eu gravar iria demorar muito mais e o vídeo ia acabar atrasando. Mas se quiserem depois eu compenso com uma live zerando ele. Começamos no que parece ser a tal barragem, com direito até folhas de outono caindo sobre nossas cabeças. Avançamos através de altares de oferenda até pegar um tipo de cutelo que usamos para abrir caminho até uma região subterrânea. Vai ser aqui onde vamos passar a primeira metade do jogo. Na minha opinião, o level design já é anos-luz superior do que em Renkaku, além de uma construção de atmosfera que funciona melhor. De cara nós não temos música, apenas o som ambiente bem colocado que casa bem com o ambiente de caverna. Aqui focamos mais em resolver alguns puzzles, mas coloque aspas bem grandes, já que normalmente ele se resume a pegarmos chaves para abrir portas e puxar mais alavancas para abrir mais portas. Não chega a ser um negócio irritantemente críptico como em Exen, mas pode afastar a galera que não tem muita paciência para explorar os mapas. Mas apesar de uma construção decente de terror, o jogo também não demora para te jogar na ação. O maior problema aqui é mais a dificuldade, pois estando somente com um revólver e uma 12, que a gente acaba pegando mais como um secret, fica deveras complicado enfrentar essas hordas de monstros. Gosto bastante desse conceito de ter praticamente uma cidade subterrânea de onde os demônios estão saindo. Temos cemitérios, fontes d'água, fortes, templos, vilas e por aí vai. E em todos esses cenários temos muitos inimigos para enfrentar e alguns puzzles para resolver, até liberarmos completamente a passagem ao próximo nível. Até enfrentamos alguns capas aqui, que diferente do que alguns podem pensar, esses carinhas nunca foram exatamente fofos. Em algum momento nos encontramos com o que parece ser uma sacerdotisa, ou algum outro yokai que eu não me lembro o nome agora, que acaba abrindo um portal para que a gente acesse outra dimensão. Dimensões alternativas são um tipo de lenda que gera bastante interesse, principalmente no Japão. Lembremos de algumas como a Estação Kisaragi, ou o Túnel Kiyotaki, mas aqui me parece mais que fomos para o Jigoku, que é basicamente o inferno do budismo. Além dos onis vermelhos, eu gosto que aqui é como se fosse uma visão distorcida da nossa realidade, como um grande campo de guerra congelado no tempo, como é nítido pelas bandeiras do Império Japonês. Lembra um pouco o conceito do inferno do Painkiller, que é retratado como um imenso campo de guerra sem fim. Aqui é mais combate do que puzzle quando comparamos com aquela área subterrânea, e embora a gente não tenha batalhas de chefe aqui, temos um inimigo peculiar que são esses soldados de cinza. No começo eu pensei que eram espíritos de soldados do antigo Império Japonês, mas quando chegamos ao final e vemos a última cartela de texto, fica subentendido que eles são agentes secretos que nos tiraram do inferno, mesmo que tenhamos acabado com vários deles no processo. O final é um tanto quanto agridoce, já que o que dá a entender é que o nosso protagonista enlouqueceu depois de toda essa aventura, e aparentemente não conseguiu retomar muito bem o seu trabalho como detetive, ao ponto de tentar auto-churrascamento, mas convenhamos, quem sairia ação de uma situação como essa? De qualquer forma, Onicry é um WAD muito superior a Renkaku, em vários aspectos. Ainda existem problemas, como a falta de variedade de armas, não ter uma história muito desenvolvida, o que pode ser explicado porque isso originalmente era um projeto para algum tipo de map gen, e a navegação que pode ser um pouco confusa. Mas o terror funciona quando é aplicado, a ação é decente e o level design é muito bom, e no geral é uma experiência divertida que me faz dar 7,9. Esse vídeo aqui foi mais um experimento para ver como eu poderia falar do horror japonês. Então caso vocês queiram que eu seja mais detalhista sobre lendas de yokais e onis em vídeos futuros, é só comentar. Fiquem com Deus e até mais.